por exemplo, resistência, né? Se aparece a resistência no grupo, né? De poder entender a resistência, como você vai intervir na resistência do grupo. Primeiro de tudo, antes de entender, é perceber, né? Porque às vezes o grupo tem resistência e a pessoa não percebe que é resistência. E também, se você tem medo de intervir, né, na resistência, o que pode acontecer, como eu vou intervir, né, e se eu intervir, o que vai acontecer, enfim, você pode entrar inconscientemente, e aí é a contra-transferência de novo atuando, né, num conluio com o grupo, né? Você entra num conluio inconsciente com o grupo, onde você faz um acordo mórbido com o grupo no sentido, ok, então vocês resistem, eu não toco na resistência de vocês, eu fico aqui acomodada, fico com uma legalzinha, simpática do grupo, né? Coordenadora legal, simpática, querida, e fica tudo bem, e eu não incomodo vocês, e vocês também não vão me avaliar mal, né? Vão me avaliar super bem no final do programa, enfim, se tiver avaliação. Mas você contribuiu para esse grupo, para o desenvolvimento desse grupo, que é o teu compromisso profissional, que é o teu compromisso ético com aquele grupo, né? Então, é muito importante, quando você trabalha com grupos, que esse processo da autoconsciência, da autopercepção, que você aprimore cada vez mais, né? E com as minhas mentorandas, né, o que eu procuro trabalhar também é principalmente estimular essa percepção, né? Assim, mas o que você sentiu? Por que você não fez? Por que você agiu dessa forma? Dela poder ter mais clareza do que ficou mobilizado, né, nela, que fez com que ela agisse de uma forma e não de outra, que fez com que, de repente, ela se omitisse diante de uma resistência do grupo. É claro que a gente sabe também, né, quando a gente trabalha com grupos e estuda processo de grupos, enfim, que a resistência vai ter um momento em que você vai intervir de uma maneira mais, como que eu posso, incisiva, né? Se for logo no início, você está formando ainda vínculos com esse grupo, então você não vai ser incisiva, né, em relação à resistência, você vai entender, inclusive, que aquela resistência naquele momento, naquele primeiro contato, é natural, né? Está dentro do previsto, está dizendo de algum medo, de algum receio, um receio às vezes de ataque, que é inconsciente, mas que está se apresentando ali. Então, você precisa perceber, entender e saber que não é o momento de eu intervir em relação à resistência, o grupo está resistente, né? Mas vai ter um momento, quando o seu vínculo com o grupo estiver mais fortalecido, que você vai precisar intervir, que você vai precisar estimular o grupo a refletir sobre a serviço do que está essa resistência, né? Por que o grupo está resistindo? O que está por trás dessa resistência? Né? Que um grupo, a gente sempre precisa lembrar que um grupo, ele é como um iceberg, né? Ele tem uma parte que é imersa, uma grande parte que está imersa, uma parte que está ali tangível. Essa parte tangível, todo mundo está vendo o que está acontecendo, mas a parte imersa, que é o inconsciente do grupo, que a gente precisa estimular esse grupo a ter acesso a ele. E a gente também ajudar o grupo a entender, né? Por isso que muitas vezes a gente levanta hipóteses, com base, de novo, né, no respaldo teórico, né? A hipótese, ela não pode ser algo que não tem um fundamento, né? A hipótese você vai investigar, mas hipótese, Ana Silvia, trabalhando em empresas, sim, hipóteses trabalhando em empresa, porque nós somos psicólogas, e psicologia é uma ciência. O psicólogo que não trabalha com ciência,
ele corre o risco de ser um profissional do senso comum. Ele corre o risco de cair. Agora eu vou falar um termo que pode parecer pesado para algumas de vocês que estão aqui me assistindo, que corre o risco de cair numa vala comum, aquela vala onde todo mundo está, sabe? O povo que faz um curso do final de semana, não tem às vezes nenhuma graduação, faz um curso de final de semana, daí se autodenomina com uma profissão X ou Y, que eu não vou falar aqui, mas que vocês já devem ter entendido o que eu estou falando, né? E aí vai trabalhar pela intuição, pela experiência que ele tem, pelo bate-papo e tal. E se nós, psicólogos, não nos diferenciarmos usando o nosso conhecimento científico, a nossa formação, e as hipóteses, né, mesmo sendo usada mais em pesquisa quantitativa e não em pesquisa qualitativa, né, mas isso é uma questão acadêmica, mas no dia a dia, no trabalho, sim, a gente precisa levantar hipóteses, né? Você precisa parar e pensar assim, por que o grupo está resistindo nesse momento? Será que é por isso? Será que é por aquilo? Porque a gente não tem bola de cristal, a gente não vai adivinhar. E são as hipóteses que vão nos ajudar a investigar, a ir ouvindo mais, a ir ficar mais atento à nossa percepção ali no grupo. E esse manejo, tanto com saúde mental e trabalho, quanto com desenvolvimento humano, né? Porque o processo vai estar ali, do grupo, né? Os fenômenos grupais vão estar presentes. Formou um grupo, gente, você pode até não querer ver, mas formou um grupo, os fenômenos estão ali, a dinâmica do grupo está estabelecida ali, né? E a gente precisa procurar entender. E para a gente poder trabalhar nas empresas, né, com saúde mental e trabalho, ou com desenvolvimento humano e organizacional, precisa ter um método de trabalho, né? Porque se você não tem um método, você corre o risco de se perder, de não ter clareza como você vai fazer, né?